Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados com as linguagens Python e SQL. Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com uma funcionalidade muito interessante, que a gente vai utilizar o pivô para girar os dados para a gente poder fazer algumas análises mais interessantes assim. É uma possibilidade de nós termos aí uma visão diferente dos mesmos dados. Quando a gente estiver ali no nosso notebook programando isso, acho que vai ficar mais tranquilo da gente entender do que a gente está falando quando se refere a girar os dados, né? Para isso, a gente vai utilizar uma query aqui específica para trazer os dados relacionados ao que a gente vai utilizar, o pivô. Então a gente está usando aquele formato de subquery. Então a gente tem a query principal aqui, ó. Vou listrar ela aqui. A gente tem essa query principal aqui. E ela, a gente está chamando ela de tabela. A gente está chamando essa query de tabela. E com o resultado dessa consulta que a gente tem aqui, a gente dá um select em cima desse resultado. Então, quando o resultado sair daqui, a gente tem aqui aquela questão de pegar usar as funções para pegar o mês e o ano. Aqui a gente usa aquele conceito de criação de colunas que não existem na nossa base de dados. Então a gente está criando aqui aquela coluna, a coluna relacionada aos continentes que a gente utilizou nas aulas anteriores para fazer algumas análises. O que mais de interessante que a gente tem aqui? A gente tem aqui duas funções relacionadas a agrupamento. Deixa eu mudar a cor aqui, né? Funções de grupo, né? Opa! A gente tem duas funções de grupo aqui. A função sum, pegando as colunas total price e quantity, a quantidade e o preço total. A gente tem um format aqui, formatando a data para este formato aqui, mês e ano. A gente tem algumas colunas que a gente está pegando ali, o nome do colaborador, o nome da categoria e por aí vai. E para variar, como nós estamos usando funções de grupo ali na parte de cima da consulta, a gente também utiliza aqui a função de agrupamento pelas colunas que não estão presentes aí na nossa função de grupo. Então, baseado nisso, vamos lá para o nosso notebook. Deixe-me limpar aqui os outputs, as saídas. Então a gente vai fazer a conexão no nosso banco de dados. A query, essa daqui é a mesma que a gente está executando lá. Vamos executar essa consulta, ela vai retornar as informações para a gente. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um primeiro filtro no nosso dataset, que é filtrando aqui o ano de 2023, né? O ano de 2023. Isso a gente está fazendo baseado aqui, ó, no método query, onde a gente está passando aqui, que é um dos métodos do DataFrame. Então a gente está fazendo essa consulta aqui, né? Esse filtro aqui, né? A gente está pegando do dataset que a gente acabou de fazer ali o filtro, as colunas mês, category name e total price. Aqui a gente está fazendo um agrupamento para pegar o mês e a categoria, né, baseado no total price aqui, que a gente faz a função de agrupamento, semelhante ao group by que a gente tem no SQL. Aqui a gente está fazendo aquele reset do index para quebrar aquela hierarquia que ele mostra e definir um índice novo, né? Aqui, ó, esse aqui que é interessante, é a questão do pivô. O que a gente está fazendo aqui, ó? Criando aqui uma variável chamada dataset, que vai receber o meu dataset. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Eu estou pegando o meu dataset e estou fazendo aqui, ó, o giro, o pivô. Estou falando, olha, faça um pivô das tabelas em que o valor vai ser o meu total price, o meu índice vai ser o mês e as minhas colunas vai ser a categoria. E para agregar a função que a gente vai utilizar para gerar esse pivô é uma somatória. Então perceba que eu vou executar essa célula aqui de cima
E aí vai ficar mais claro o que a gente está fazendo aqui. Vou dar um jeito de ficar as duas na mesma tela. Então perceba que aqui nós vamos ter o nosso índice, o índice do data frame. Nós temos aqui a coluna mês, né? Coluna mês, a categoria e o total price, que foi as colunas que eu selecionei no data frame de cima, né? Então aqui, o que a gente está fazendo? Na hora que a gente for fazer o pivô da tabela, deixa eu executar e vamos ver se aparece. Ótimo, deu para perceber. Então o que a gente está fazendo aqui? Ó? Vamos acompanhar devagar essa questão aqui. Ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma tabela nova. Essa tabela vai ser um pivô. Eu vou girar esses dados e estou falando assim, olha, os meus valores vai ser o total price. Então eu vou pegar essa coluna total price e vou definir ela como os meus valores. Então tá aqui, ó. Os meus valores são os total price. E eu estou falando aqui novamente, eu estou falando, olha, o meu índice vai ser a coluna mês. Então essa coluna mês aqui eu vou usar como meu índice. E o que a gente está fazendo aqui, ó? Perceba que o mês virou o meu índice. Como que a gente percebe que esse é o nosso índice? Perceba aqui, ó, que o índice ele vem em negrito. Os dados aqui eles vêm em negrito em relação às outras colunas e aos outros dados. E vamos lá, vamos continuar aqui. E estou dizendo aqui que as minhas colunas vai ser o category name. Então eu vou pegar aqui o nome da minha categoria e vou transformar esses caras aqui em colunas. Então é o que a gente está fazendo aqui, ó. Então as minhas colunas ficaram como o category name. Então o que acontece, ó? Eu estou transformando, eu estou pegando esses dados que a gente tem aqui, ó, e estou girando eles para separar cada categoria name, cada nome da categoria em uma coluna. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, grains and cereals aqui, ó, e estou falando que, ó, agora virou uma coluna e deixa eu pegar aqui. Se a gente olhar na tabela aqui, eu não vou gerar novamente aqui, escrever novamente a consulta aqui, mas esse data frame aqui ele continua e eu estou agrupando todas as informações de grãos em cereal na coluna grãos em cereal. Então eu transformei essas linhas aqui que a gente tinha em colunas para a gente conseguir dar outra visão baseada nessa nova forma que a gente definiu aqui. E o que a gente consegue? Só lembrando aqui, e a função de agregação que eu utilizei para construir esse pivô foi a função de agregação, foi a soma. Então eu fiz uma somatória e defini nas colunas. Obrigatoriamente a gente tem que ter aqui a função de agregação. Com isso tudo, pessoal, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer aqui embaixo que a gente tem, utilizando o Matplotlib, a gente pode criar um mapa de calor. Então eu importei as bibliotecas. Olha, agora a gente não está usando a Plotly Express. A gente está usando a Matplotlib e a biblioteca Seaborn. Se você quiser mais detalhe sobre a biblioteca Seaborn, você pode acessar a documentação aqui para ter mais detalhes ali, estudar sobre essa biblioteca. Então o que a gente está fazendo aqui? Eu estou criando aqui um subplot com as variáveis fig e ax, que elas são do tipo aqui Matplotlib, e estou chamando aqui, ó, estou criando aqui da biblioteca Seaborn o método para criar um heatmap, um mapa de calor, e estou dizendo aqui, olha, o meu CMAP, que vai ser a minha identificação dos valores mais altos, vai ser blues, que é um estilo que a gente tem dentro aqui do heatmap. Eu vou executar aqui para você entender o que a gente está fazendo aqui. Então perceba, uma vez que a gente tem essa formatação de colunas, a gente consegue fazer um mapa de calor. O que é interessante nesse mapa de calor? Se a gente observar aqui, ó, a legenda à direita, a gente percebe o seguinte, olha, quanto mais alto o valor, mais escuro fica a cor aqui. Então, quanto mais escuro, mais quente, mais calor. Então, por isso que a gente fala que é o mapa de calor. E se nós olharmos aqui para o nosso
mapa, nossa área do nosso mapa de calor aqui, ó, essa aqui é a nossa área do nosso mapa, quais são os pontos aqui que estão mais quentes? A gente vai utilizar umas coordenadas aqui para achar, né? Então, a gente tem aqui, ó, na coluna de produção, de produto, cujo a categoria do produto é produção, aqui ó, na coluna de produção, e cujo o mês é igual a 3. Então, onde cruzou, a gente tem aqui o valor mais alto encontrado, que foi na categoria de produção, valor número 3. E a gente tem aqui também, se a gente for olhar, a gente tem a mesma coisa aqui, com condimentos no mês 4 e um pouquinho mais menor aqui, a gente tem grains and cereals no mês 4 também. Por que serve isso aqui, pessoal? Isso aqui serve para quando a gente bater o olho do mapa, a gente já sabe aqui no nosso mapa de calor qual foi a informação e o período aqui que a gente tem à esquerda que a gente teve maior valor. No caso aqui, essa situação aqui. Então a gente só conseguiu fazer esse mapa de calor porque a gente conseguiu fazer aqui o pivô da nossa tabela, ok? Então isso aqui, esse tipo de análise aqui é muito importante, é muito válida, dependendo da situação que a gente vai ter também. Então, no fundo, pessoal, a gente transformou aqui essas colunas em uma matriz matemática, simples assim, ok? Então essa foi a aula relacionada aí à utilização da instrução Pivot Table, em que a gente gira os dados, né? Uma forma metafórica de dizer, a gente gira os dados para poder fazer alguns tipos de análise diferentes aí do que a gente tinha, beleza? Então, aguardo você na nossa próxima aula. Até mais.